uma vez estar aqui, local, entendi aqui. Essas discussões são ricas, assim, a gente, na hora de apresentar, eu fiquei até, a gente fica naquela, o que levar, né, porque é muito rico. E eu acabei optando por trazer um caso, que é um caso que eu julgo muito difícil, montando aqui para essa preceptoria, a gente vê retrospectivamente e percebe várias condutas que talvez eu não tivesse hoje, mas é aquele caso que eu tive e tenho muita dificuldade para conduzir, já discuti com muitos colegas, então é legal porque às vezes uma discussão dessa vocês me ajudam e a gente tem um outro olhar, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então, eu trouxe para discutir com vocês, é uma paciente que acompanha comigo no consultório desde 2017. Então, ela está acompanhando esse tempo já. Na época do início do acompanhamento, é uma paciente do sexo feminino, ela tinha 33 anos, hoje ela já está com 39. Na época, uma paciente casada, enfermeira, tá? E ela veio encaminhada pelo cardiologista para investigação de um derrame pericárdico. Então, veio com esse encaminhamento por causa de um derrame pericárdico. Então, em maio de 2017, ela teve um quadro de dor torácica, dispneia, foi internada pela cardiologia. Nos exames tinha uma elevação de PCR e nada muito específico e saiu do hospital com o diagnóstico de uma pericardite viral. Na época foi feito um tratamento com sintomáticos, os cardiologistas fizeram uma dose de corticoide, colchicina, anti-inflamatória, ela evoluiu super bem, tá? Só que em agosto de 2017 ela teve um novo episódio de pericardite, dessa vez com tamponamento. Então foi internada em UTI, ela fez um tamponamento, foi um quadro já mais grave, com repercussão hemodinâmica, que foi necessária uma drenagem cirúrgica, e aí já fizeram uma dose um pouco maior, na pericardite anterior, ela fizeram 40 miligramas com um desmame rápido, e reverteu esse quadro, e dessa vez eles já fizeram 1 miligrama por quilo, além de anti-inflamatório e colchicina. E nos exames laboratoriais, mesma coisa, ela mantinha um PCR em torno de 20, 30 nos episódios, né? Fizeram dessa vez, como foi feita a drenagem, fizeram vários análises do líquido, culturas, nada específico, pesquisaram outras infecções, nada. Então, acharam estranho, né? Porque ela tinha já feito uma pericardite viral, e aí fez esse segundo episódio. Então, nesse segundo episódio, ela já foi encaminhada para o reumatologista. Então, ela veio para mim nessa época, né? Deixa eu até mudar aqui a barrinha. Em agosto de 2017, e na história dela, eu coloquei aqui só alguns pontos principais, não tinha muita coisa que me chamava atenção. Então, não tinha nenhum quadro articular. Ela tinha uma fotossensibilidade muito assim, sabe aquela coisa assim, muito, mas não tinha descrição de racha malar, de lesões cutâneas mais exuberantes, nada disso. Ela queixava de dor, ela falava que só tinha uma lombalgia, que ela não valorizou muito, eu fiquei ali tentando entender, ela falava que era pior de manhã, que ela ficava com uma certa rigidez, acordava meio dura, mas eu acho que é uma hérnia, aquela história toda. E algumas vezes ela tinha uma dor external, que ficou muito na dúvida se ela ficou com alguma coisa assim, né, dessa dor depois da pericardite, se era alguma coisa da parte cardíaca mesmo, enfim. Mas ela falava que era uma dor external, tá? Não tinha cervicalgia, não tinha sintoma geral, sistêmico, nada. Já chegava para mim queixando o ganho de peso, porque nessa brincadeira toda ela já tinha ganhado 8 quilos, tá? Uma pessoa que era em peso estável já tinha ganhado e chegou para mim tomando 70 miligramas de corticoide, né? Tinha uma história, a única coisa que ela tinha uma história de enxaqueca e tinha uma história de ter colocado uma prótese de mama em 2013. Fora isso, ela não tinha mais nada. História familiar, história social, nada. Ela é enfermeira, trabalhava mais na parte administrativa de um plano de saúde, muito tranquila, atividade física regular, nada que chamava atenção, tá? Então, enfim, no exame físico, a gente já percebia, né? Já estava com sobrepeso, já com estria, então estava super chateada, porque aquela coisa do corticoide, ela já estava com estria, muita estria abdominal no flanco. E no exame físico, eu vi que tinha uma dor à palpação. Ana, desculpa. Qual foi o tempo entre o primeiro e o segundo? 4 meses. 4 meses, ok. E é Ela chegou a ficar boazinha da primeira. ficou ótima.
Ficou Tá. ótimo. Isso que eu ia falar, tá, gente? Quando vocês quiserem me interromper, tá? Assim, fiquem à vontade. É um caso longo, assim, o tempo todo, mas eu trouxe aqui bem as partes mais importantes, assim, mas qualquer dúvida vocês podem ir me interrompendo. Ela ficou ótima. E um detalhe dela, e até hoje é assim, rapidamente ela melhora da pericardite. A segunda foi mais demorada porque tamponou, mas o primeiro episódio eles começam um corticoide, assim, 24 horas, regride os sintomas e ela fica ótima. Ela sai muito rápido dos episódios de pericardite, com exceção do segundo, que ela não acreditou muito na dor, ficou esperando demais e aí ela tamponou, tá? Mas todos os outros episódios que ela já teve, foi assim, muito rápido. E aí eu vi no exame, tinha uma dor na sacroiliaca, na hora que você fazia o Patrick, tinha bilateralmente uma dor em região external, dor no tendão de Aquiles, mais nada, coluna lombar com boa mobilidade, não tinha nada articular, nada de pele, não tinha úlcera oral, não tinha nada, né? Porque quando veio para mim, mulher, jovem, derrame pericárdio, falei, esse tá fácil, né? Esse vai ser, né? Enfim, a gente já pensa muito no lúpus. Mas apesar disso, eu ampliei um pouquinho, então eu pedi os exames e eu fiquei muito, assim, com aquela coisa da sacroiliaca, uma lombalgia de caráter inflamatório, uma rigidez, eu não conseguia ver muito o nexo, mas eu pedi também ressonância sacroiliaca, etc. E já comecei a fazer a redução progressiva do corticoide, usei um cálcio, algumas coisas assim. E aí ela vem para o retorno com os seguintes exames laboratoriais, né? Hemograma, provas inflamatórias, os exames gerais, assim, todos normais. Inclusive VHS, PCR, todas as provas inflamatórias. Ela sobe só no pico da pericardite. Veio com um FAN negativo, e aí já falei, poxa, eu tinha certeza que era alguma coisa relacionada a lúpus, FAN negativo, fator reumatoide, ANCA, CCP, sorologia para SAF, tudo negativo, tá? E aí eu falei, ok, lúpus com FAN negativo, né, descartado, enfim, o que eu preciso pensar para essa paciente? Então, ela já tinha tido 2 episódios de pericardite, sorologia toda normal. Então, mais ou menos isso aqui, né, que é aquela história que a gente tem que ir estudar. Então, todas essas causas aqui, tem o pessoal aí da residência, né, então, aquela etiologia, aí você vai rever a etiologia da pericardite, causas não reumatológicas, outras doenças sistêmicas, enfim, aqui tem um resumão, e das nossas doenças, lúpus, Sjögren, AR, sarcoidose, esclero, né, as doenças autoinflamatórias, são mais né, de criança, vasculites e amiloidose. Ok. E aí, gente, os outros exames. Alguém quer falar alguma coisa nesse momento? O que vocês pensariam, doutora Ângela? Alguém quer comentar? Eu ainda não sei para onde ir, né? Aí aquele negócio assim, meu Deus, já começou esse caso, gente, desde O 2017, ele tira Rodrigo meu... quer falar? Rodrigo? Vamos lá, Rodrigo. Adesso. Não, das causas imunomediadas, a espondilite também é raro, mas pode cursar com pericardite, inclusive recidivante. Só estou aí nesse grupinho. Excelente, muito bem. Você foi na mosca. Por quê? Porque ela veio com sorologia para vasculites todas normais. Eles já tinham até rastreado essa paciente em paralelo, né? Estava com um cardiologista, um clínico na internação. Então, ela trouxe tomografia de tórax, abdômen, propedêutica ginecológica, tudo. Avaliação com infecto, ela tinha ido nesse meio tempo, oftalmo, tudo normal. E um HLA, Anderson, você foi demais, porque até então eu não tinha visto. Aderson, perdão. Ela veio com HLA positivo, sacroileite bilateral ativa, cheia de edema ósseo, aquela coisa bem exuberante, até mais do que a clínica, eu acho que ela estava super preocupada com a questão do derrame, ela nem valorizou muito essas queixas. E as ressonâncias das topografias que a gente pesquisou, tinha tendinite de Aquiles, costocondrite, entesite, eu fiz primeiro algumas, depois eu fiquei muito assim com esse diagnóstico, fiz, e vinha mesmo, sinais de entesite, costocondrite bem exuberante, porque ela ficou com essa dorzinha, e o cardiologista falava, isso ainda é da pericardite, etc., mas não, ela tinha na palpação, e nos exames vieram, tá? E aí ficou aquela história, né, do diagnóstico. Até então, eu nunca tinha visto, e ficou aquela coisa, gente, será que é um espôndilo com manifestação cardíaca de derrame pericárdico? E aí tem essa entidade que eles chamam de pericardite idiopática, porque o cardiologista sempre, e até hoje, ele fala, não, isso eu não acredito que seja da espondilite, é uma pericardite idiopática, mas com a gente tem
uma doença autoimune de base, né? Enfim, seria pericardite por um mecanismo desconhecido associado com uma espôndilo, ou outra sobreposição, enfim. Mas o que foi feito? Aqui eu trouxe um pouquinho do que o Aderson falou, né? A gente tem sim envolvimento cardíaco, com pericardite foi o meu primeiro caso, tá? Olha, Ana, eu nunca vi uma pericardite tamponar numa espondiloartrite. Nem Tu eu. publicasse? Tu vai publicar? Já Eu publiquei. acho também, é muito raro, gente. Nossa, eu até nunca vi. Gente, mas o raro, vocês vão ver o que acontece. Eu falo depois dessa paciente, ela me tira o É sono porque, até assim, hoje. eu já vi tamponamento em estio, eu já vi tamponamento em lúpus, mas espondilite, um tamponamento cardíaco, Adesso, tu és, hein? A décima foi na mosca, porque, enfim, eu fiquei anos com essa pulga atrás da orelha, no final das contas, pedi até para ela ir para São Paulo, vou contar para vocês, para bater um papo lá com o Percival, mandei para um monte de gente, porque eu não acreditava nesse diagnóstico. Mas, enfim, tem uma possibilidade de 2 a 10% dos pacientes, né? Tem toda essa história da questão aortite, regurgitação, pericardite, cardiomegalia, entre outras. Eu nunca tinha tido nenhum caso de coisas assim, nem valvular, nem pericárdio. O que a gente vê é a questão de aterosclerose acelerada, mas o resto eu nunca tinha tido. E geralmente é associado com, nesse estudo, eles dizem que geralmente é associado com HLA-B27 positivo, que era o caso dela, e doença de longa evolução. Que ela, na verdade, ela falava que essa lombalgia tinha mais ou menos 1 ano, mas ela nunca valorizou, então eu fiquei meio sem parâmetro de quando começaram esses sintomas, né? Aqui um outro estudo, tá? Que eles relacionaram, aqui estudaram 64 mulheres e 30 homens, 13% de manifestação cardíaca no geral e 3 casos de pericardite, sempre em associação com gravidade da doença, que não era esse caso, tá? Ainda assim, muito, né? Enfim, eu falei, bom, isso é da espondilite, né? E sempre gerando inúmeras discussões com os cardiologistas. Ela, enfermeira, começou a estudar muito, enfim, já tinha ido em outros colegas reumatologistas. Mas, enfim, eu falei, bom, isso é da espondilo, vou tratar como tal, né? Eu também com muitas dúvidas quanto a isso. Mas, enfim, comecei o tratamento. A gente fez anti-inflamatório. Depois, ela ainda ficou com um pouco de... Ela melhorou muito a lombalgia, muito rápido, a dor sacroiliaca muito rápido, mas ainda ficou um pouco de entesite, fazia umas coscondrites, acabei depois... Isso aqui, gente, é um longo tempo. Mas acabou usando metrixato sulfasalazina e acabei indo para o anti-TNF depois. Muito, assim, andando no escuro. Por quê? Porque as manifestações da espôndilo melhoravam muito rápido e ela continuou fazendo episódios de pericardite. O que começa a acontecer com ela? Ela fez novo episódio, em todas essas etapas, quando estava com metrexato e sulfasalazina, ela fez pericardite. Comecei o anti-TNF, ela fez pericardite. O que acontecia? Na fase aguda, ela ia para o cardiologista, internava, eu e o cardiologista o tempo inteiro, ele fazia uma dose um pouquinho maior de corticoide, anti-inflamatório e colchicina. 24, 48 horas ela ficava bem. Dava alta, a gente começava a fazer o desmame. Primeiro foi o cardiologista, depois fui eu, com todo cuidado, manipulando para baixar um pouquinho. Quando chegava em 10 miligramas, ela fazia novo episódio. A gente não conseguia, 15 para baixo ela já fazia episódio. A gente nunca conseguiu. Ana Paula, vocês Oi. estudaram o líquido quando ela tamponou? Sim, o líquido, até mostrei aqui antes. Esse Ah, eu líquido, perdi, desculpa. esse líquido foi estudado e não satisfeita, o pessoal mandou ela para infecto, para pesquisar outras coisas. Mais de uma vez esse líquido foi estudado, fez rastreamento para tudo que vocês puderem imaginar, gente. Tudo. O infecto falou, você está de alta, isso não é da infecto. O cardiologista pesquisou amiloidose, outras coisas, ela não tinha mais nada no coração. E quando cessava a pericardite, ela nem ficava com espessamento, parecia que não tinha tido. Mas os quadros agudos muito exuberantes, uma dor torácica, dispneia, chegava no hospital taquicárdica e respondia muito rápido. E aí, o que aconteceu? Ela fez uma dependência de corticoide, eu não conseguia baixar de 15, ela fez episódio com 20, ela fez, aí a melhor fase dela, eu consegui baixar para 15, ela fez de novo. E assim, foi fazendo o episódio. Só para resumir, essa paciente, ela fez 23 episódios de pericardite. Vocês terem noção do meu desespero que eu estou trazendo para compartilhar com vocês. 23. 23 episódios.
E Na aí, o que realidade, aconteceu? ela não entrava em remissão, né? Porque você quando não conseguia tirar o corticoide, era como se ela, Exatamente. né? Ela, Exato. né? Você tem razão. Se a gente for pensar assim, ela ficou totalmente em remissão, concordo, doutora Ângela, ela ficava assintomática, mas com corticoide. Entendi. Quando eu tentava baixar, ela fazia. Aí aquela vontade de falar assim, gente, vou deixar essa pessoa com corticoide, essa paciente com corticoide, mas eu vou mostrar para vocês o que foi acontecendo com esse corticoide. Foi Bom, feito biópsia, Ana Paula, do pericárdio? biópsia foi feita Tá. biópsia do pericárdio quando Nada, nada tampou. demais. Nada, inflamação Tá, inespecífica, sabe aquela coisa? Ainda tá. deu trabalho, né? Porque foi cirurgia cardíaca, e aí foi mais chato, porque ficou mais. Esse segundo episódio ela ficou com mais dor, mas nada, nada, nada. E cada episódio eu ia lá estudar pericardite. Eu falei, eu tô comendo mosca, eu tô comendo alguma mosca, eu tô comendo bola, tá acontecendo alguma coisa. Enfim, tava óbvio para mim que eu precisava de algum outro imunossupressor para pericardite, né? E aí a gente começa, porque o tratamento da espondilite, até então, eu não via por que usar outras, enfim, sair do TNF. Na verdade, depois eu até suspendi esse TNF, e ela ficou bem da espôndilo, mas estava óbvio que aquilo ali não estava segurando a doença do pericárdio, né? Então, junto com mais de um cardiologista, o que a gente fez? Da espôndilo estava sem sintoma, do tratamento da pericardite, sempre o tratamento agudo, a mesma coisa, que é o que os cardiologistas fazem, vou mostrar aqui. E aí a gente optou pela azatioprina, que tinha todo o racional da nossa parte, da reumato, e a cardiologia também para casos de pericardite recidivante é a primeira linha depois do corticoide azatioprina. Fizemos toda aquela expectativa, a paciente já com muita expectativa, usei, aumentei dose, cheguei na dose máxima, ela fazia infecções e novos episódios de pericardite em uso de asa. Falhou. Foi a hora que eu falei, para tudo, e é isso, gente, assim, a família muito desesperada, porque ela ficava muito no hospital. Era coisa de, assim, a cada 2 meses ela tinha um episódio de pericardite. A gente começou a segurar o corticoide, muitos efeitos colaterais. E aí foi quando eu optei, falei, gente, eu vou pedir um parecer de alguém que trabalha com pericárdio, enfim. Pedi que ela fosse para São Paulo, tem um cardiologista, um serviço que é até um serviço da USP, e ele também trabalha em alguns hospitais privados, que é um cardiologista, ele se chama Dr. Fábio, da USP, que só trabalha com pericárdio há mais de 30 anos. Ele focou, ele é um grande nome na cardiologia só de pericárdio. Todos os cardiologistas que eu conversava falavam, é ele. E aí, eu conversando muito com ele, ela fez uma avaliação. Nesse momento, eu pedi que ela fizesse, olha, eu vou querer que você vá para um outro colega reumato, que eu sempre tive uma relação médico-paciente muito boa, sempre expus para ela a dificuldade do caso dela, né? E aí, nesse momento, eu falei, eu quero que você vá para um colega muito experiente em espondilite, para a gente ver o que acontece. E aí, pedi que ela fizesse uma avaliação com o Percival e com o pessoal da cardiologia. E aí, o pessoal da USP tem um protocolo para pericardite recidivante com imunoglobulina endovenosa, eles fazem 7 dias consecutivos. E que depois eu fui ver que é um protocolo utilizado fora do país Mas a também. dose total é a mesma, Ana? 2 gramas dividido em 7 dias? Eles fazem 1 grama. Só 1 grama dividido em 7 dias? Não, 1 grama por dia. Eles ficam Ai, fazendo nossa, tudo isso? tudo isso. Aí é uma luta para Mas poder... quantos dias, Ana Paula? 7 dias, dias 7 de gramas por quilo? 7 gramas? 7 gramas de imunoglobulina. Vou mostrar para vocês os protocolos. Tá. Um negócio que eu achei insano, eu não entendi a lógica daquilo. Eu falava, bom, e também a imunoglobulina dá aquela melhora, mas depois vai cair esse efeito. Super descrente, mas ela ficou super animada, foi para São Paulo. Tudo um gasto muito grande, né? Começou a impactar essa parte financeira, porque o plano não cobria, etc. Enfim. E ele falou, a gente tem boas respostas com pericardite com falha, né? Com todos os imunossupressores. Enfim, gente, ela foi para São Paulo, ficou lá várias semanas, fez todo esse tratamento. Na segunda semana após a imunoglobulina, ela fez novo episódio de pericardite. Meu Deus. No final, esse doutor Fábio, ele conversa comigo, até hoje ele falou assim, Ana, o que eu podia fazer, eu já fiz. E volta essa paciente. Tá. E aí, pedi para uma ajuda para o Percival. Vamos reavaliar esse diagnóstico. O que está acontecendo? E aí o Percival confirmou, falou, não, isso é espondilite. Eu tenho outros casos com pericardite, não tão graves assim, geralmente respondem, mas eu não tenho dúvida, isso é espondilite. Volta para Brasília, tenta seguir o tratamento.
E aí, discuti com ele, ele falou, olha, é a azathioprina que geralmente responde, etc. E nessas discussões, a única coisa que eu até, por algum momento pensei, mas não dei bola, que até Já coloquei tinha aqui na história, prótese, né? ele pensou Uhum. e Ai, falou com a paciente isso, na Ásia, ou síndrome Asia, né? Depois a gente vai ela falar tinha uma prótese em 2013, né? 2013, 5 anos antes. Aí, Como ok. é? Não entendi. Não Ela peguei. tinha prótese Prótese, antes de prótese de começar o mama, Silicone, quadro. silicone. Prótese de certo. silicone. Pensou em Ásia? E pensou em Ásia. E aí, ele, a única coisa que falou, olha, é muito difícil a gente fazer essa correlação, mas pensei, falou com ela e com a família, depois me falou. E nesse meio tempo, eu meio descrente dessa questão da Ásia, e é um assunto que eu gosto muito, eu até fui para alguns anos para a cirurgia, o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, falar sobre Ásia para os cirurgiões plásticos. Já tinha ido há alguns anos, estudava muito esse assunto, gostava muito. Mas assim, aquela história, eu falei, bom, eu vou seguir nos imunossupressores. O anti-TNF aqui, eu já tinha iniciado, já tinha falhado, eu tinha suspendido e acabei fazendo micofenolato para ela. Uma tentativa desesperada, porque os episódios continuam. E Ô, Ana, aí, só um minutinho. O Percival sim, disse que ela tinha espondilite. espondilite, não tinha dúvida que a pericardite era da espondilite mesmo, porque nesse meio tempo eu discutia com os colegas daqui, eu já discuti com vários reumatos, eles falavam, Ana Paula, isso não é da Ela chegou a espondilite. fazer, ela tem sacrileite radiográfica, é. Bilateral, bem bonita, cheia de Mas intestino. radiográfica, Ressonância. Radiográfica Ressonância. também. Radiográfica também? Radiográfica também. Na época da fase aguda, tinha lá bem bonitinho, chegou a ter um pouquinho de diminuição de espaço. E na ressonância, muita sacleite. O radiologista não tinha dúvida, aquele negócio que capta bem bonito. Entesite e HLA-B27 positivo. Ele falou, eu não tenho dúvida, isso é espondilite. E eu tenho outros casos, né, Aderson? Depois você me conta se você tem. Mas, enfim, ele também achou, isso é da... E até hoje, né, e aí vários colegas falando, não, isso não é espôndilo, e aquela história. Bom, acabei fazendo micofenolato para ela, falhou também, tiro o micofenolato. E aí ela voltou com essa questão, essa pulga atrás da orelha, né, da síndrome Ásia ou Asia, e aí até deixei aqui, não sei se todo mundo já ouviu falar, essa síndrome é uma síndrome que foi descrita em 2011, síndrome autoimune induzida por adjuvantes. O que eles pelo começaram a ver? Erruda, né? Foi o Erruda, né? O Erruda, que é um pesquisador que descreveu a síndrome, que está vivo, que vem ao Brasil, né? Então é interessante a gente ver uma síndrome que quem foi quem descobriu, quem descreveu, né? Enfim, gente, desde 2011 existem inúmeros relatos de pessoas que evoluíram com doenças imunomediadas após a colocação de prótese de silicone, dentre outros adjuvantes. Qual que é o status atual? Eu fui revisar, até tem esse artigo aqui agora, de 2023, que ele também está na coisa, depois se vocês quiserem eu mando para vocês, que é uma atualização. É uma entidade super controversa, porque nunca se conseguiu uma maneira de fazer um link objetivo. Colocou a prótese, eu tenho certeza que aquilo foi o gatilho. Isso é muito difícil, isso nunca aconteceu. É um quadro que vai desde doenças imunomediadas bem estabelecidas, especialmente esclero e vasculites algumas, mas todas as doenças já foram descritas, e quadros inespecíficos, por exemplo, só com manifestação articular, com muita fadiga, muita mialgia. O que a gente tem de estudo assim que já demonstrou, em alguns pacientes já conseguiram pegar, por exemplo, biópsia de algum tecido com partículas de silicone, algumas coisas nesse sentido, mas é muito difícil esse diagnóstico. Porque é aquela história, né, gente? Sempre tem um background genético, um fator ambiental. Parece que, em pessoas predispostas, a prótese, em uma proporção pequena, pode ser um desses gatilhos. E aí sempre surge essa discussão. Quem garante que não foi outro gatilho? O paciente não teve um quadro infeccioso, alguma outra coisa. E se ela não tivesse colocado a prótese, quem garante que ela também não ia evoluir? Enfim, é uma doença super controversa. E nos últimos anos isso caiu muito na mídia leiga. Então, tem muitos pacientes querendo fazer explante da prótese com medo de doença autoimune. Eu já atendi vários pacientes que vêm para me perguntar se devo tirar a prótese, ou o contrário, pacientes que querem colocar prótese de mama e vêm para poder perguntar sobre isso. Então, esse grupo até já descreveu assim, fatores de risco que eles julgam
para alguém desenvolver, tem essa publicação, eu posso mandar também, mas o fato é uma entidade controversa que a gente até hoje não sabe muito bem. E o que é o problema, que é o que aconteceu com essa paciente? A partir do momento, vamos supor que, ok, foi desencadeada uma doença autoimune pela prótese de mama. A retirada dessa prótese não garante remissão da doença. Existem todas as descrições. Pessoas que retiraram prótese e melhoraram, pessoas que estavam com doenças ativas, e pessoas que depois de feito o gatilho com a prótese, mesmo retirando, não mudaram a evolução. Enfim, uma decisão muito difícil. Mas o que aconteceu com essa paciente? Ela optou pelo explante, ela voltou. Doutora Ana Paula, agora a gente já sabe o que está acontecendo comigo. Foi esse silicone, eu quero tirar esse silicone, eu não estou melhorando por causa disso. E aí eu conversei inúmeras vezes, até então com ela, o pai, o marido e a mãe, até então participando, especialmente a mãe. E eu expliquei tudo isso para ela, ó, é uma entidade controversa, ela é enfermeira, sempre estudou muito o caso dela, então nesse momento eu já mandava até as evidências, né, com muito medo da evolução dela, e expliquei exatamente isso, olha, a gente não tem certeza, é uma possibilidade de ser sido um gatilho, isso é muito controverso, e a retirada não garante. E aí isso foi muito conversado, e ela voltou irredutível, ela queria tirar, ok. Foi feito o explante da mama, tá? Uma cirurgia grande. Ela ainda teve algumas coisinhas, assim, no pós-operatório, na cicatriz, etc. Imunossuprimida, usando corticoide, mas, enfim, fechou a cicatriz, ficou tudo bem. Ela, uma expectativa imensa, que agora vai ficar tudo bem, fez novos episódios, tá? Até com corticoide 20 miligramas, ela começou a fazer episódios. Eu não consegui baixar mais nada, e mesmo assim ela fazia episódios de pericardite. Ana, quando foi que ela fez o explante? Ela fez o explante 2020. 2020. E o implante tinha sido 5 anos antes, tá? A maioria dos casos de Ásia é descrito no primeiro ano após o implante, mas existem também relatos de 10 anos, 5 anos, 7 anos. É um negócio muito heterogêneo, muito difícil, né? Mas, Ana, enfim. Oi. Ana, ela estava Oi? usando o que quando optou pelo explante de imunossupressão? Só o corticoide, era? Ela estava nesse momento, ela estava só com corticoide, mas logo depois que recuperou do pós-operatório, a gente já iniciou o próximo passo. Tá? Mas ela ela foi chegou para a fazer o anti-TNF, né? Tu disse um período? fez anti-TNF, ela já estava melhor da espondilite. Eu acho que eu nem faria anti-TNF. E eu acabei, assim, já que é o mecanismo da espondilite, eu vou fazer o anti-TNF. Falhou e eu acabei tirando esse anti-TNF. Porque, além de tudo, ela fazia muita infecção respiratória, infecção urinária, etc. Então, eu acabei tirando, tá? Olha só, gente. Vamos lá. Alguém querem falar alguma coisa? Não, eu só queria comentar que, assim, eu tenho uma paciente que ela deixou até de ser minha. A Décio vai saber, porque ele sabe o médico que ela foi. Ela colocou prótese, ela fez uma rabdomiólise, tranquilo, recuperou. Eu não me lembro mais exatamente, porque ela deixou de ser minha paciente. E ela desenvolveu um quadro clássico de esclerose sistêmica, só com Renault, espessamento de pele, autoanticorpos negativos, nunca fez lesão pulmonar, nunca fez lesão esofágiana. Ela é fisioterapeuta respiratória de UTI. E aí, ela se afastou de mim, né? Porque a gente cogitou na época ser um EJA, ela disse que não ia retirar aquela mama de jeito nenhum, que não tinha a menor chance dela tirar a mama, porque ela não tinha peito, aquela confusão toda. E aí ela desapareceu. Ela desapareceu e voltou, acho que uns 2 ou 3 anos depois, dizendo para mim que estava com o Chicão, a Décio, dizendo para mim que ela estava com o Chicão e que ela tinha concordado em retirar a prótese e que ia retirar a prótese. Aí desapareceu de novo. Coincidentemente, eu a encontrei um mês atrás numa galeria. Ela estava totalmente assintomática,
A pele voltou ao normal. O Renault desapareceu com a retirada da prótese. Esses casos, assim, olha só, com um nexo muito, assim, E eu só soube porque eu encontrei com ela, Proximidade, né? ela De nem me contou. relação temporal. relação temporal muito forte. Então, assim, tem isso, né? Eu tive alguns outros casos, assim, suspeitas, enfim, né? Depois a gente pode Ana conversar. Paula, me diz uma coisa. Não tinha adenomegalia, nada assim, não, né? Gente, e a gente fez, depois ainda Só repeti, eu falei prova assim, terapêutica agora para tuberculose. e assim, aí eu pedi infecto, né, para coisa, a gente não chegou a fazer prova terapêutica, mas ela falou, não, não é, Ana Paula, não é, e o comportamento não é, ela não É por tinha uma causa glicemia, a não tinha biópsia também sintomas nem gerais, sugeriu nada, né? A biópsia nem sugeriu e nada, a né? biópsia, e assim, ela não tinha sintomas gerais, sabe aquela coisa de TB extrapulmonar? Ela não tinha sintoma, nada. Mas ela sempre ali, com infecto, com cardio, mudou de cardio várias vezes, enfim. Eu sempre tinha pessoas, porque eu falava, não tá dando certo, né? É aquele quadro, assim, que você já vai ficando desesperada. Eu sempre pedi ajuda para os colegas, enfim. Mas e seguia, novos episódios. Depois desse explante, ficou sem nada, gente. Vou lhe E interromper que... também. Como, Rodrigo? Também- Vou lhe interromper também, permite? Claro, com certeza. Um caso assim que não chegou a fechar a Ásia, né? Mas era o caso de uma jovem de seus 20 e poucos anos. Há um ano ela tinha implantado prótese mamária. Aí me chamaram para dar um parecer lá, porque ela estava evoluindo, na verdade, com febrinha, mais PCR pipocado e uma oligoartrite. Era uma oligoartrite de predomínio de membros inferiores. Tinha um HLA-B27 detectado, mas a ressonância normal, assim, não configurava uma espondoartrite, de fato, né? Eu sei que nesse caso, também o quadro articular cedia rápido com corticoide, mas aí eu acabei deixando o metotrexato para ela, conduzi ela como um padrão da artrite periférica, né? Metotrexato, e cogitei essa possibilidade da prótese, de retirar, né, a prótese, enfim, de diferencial, mas como a doutora Ângela falou, ela disse que nem pensar, tirar pelas mesmas razões que a doutora Ângela falou, e eu perdi seguimento, assim, nessa paciente, mas na ocasião ainda acompanhei ela por um ano e meio, dois, e assim, no caso dela, a manifestação era articular, né, e respondeu bem ao metotrexato, saiu de corticoide, vira seguir, mas assim, eu me lembrei de citar isso porque foi o único caso que eu fui revisar, ver Ásia, essas coisas que você está falando aí, né, mas, enfim, não sei como ela está hoje, não sei destino. Sim. E aí, quando esses casos, assim, quando é articular, né, e a paciente não quer tirar, ainda dá um certo conforto que você fala assim, bom, vou tratar, né? Se a pessoa ficar bem, tá tudo certo, O né? coração é complicado, né? Complicado. E aí, gente, o que foi acontecendo com essa paciente? Essa paciente só foi complicando. Aqui eu não pus coisa, né, mês a mês. Mas, bom, eu estava com uma paciente, falhou a tudo, dependente de corticoide, fez todas as complicações que vocês puderem imaginar de dependência de corticoterapia. Nesse ponto, ela já estava obesa, ganhou muito peso. Sabe aquelas pacientes que fazem estria no corpo todo, mama, abdômen, lombar, uma moça jovem, né? Fez resistência à insulina, hiperglicemia. Nesse momento já estava com endócrino, tomando tudo para glicose. Dislipidemia. Uma das consultas vem chorando porque estava a vista meio assim, foi no oftalmo. O oftalmo falou: você está com catarata, você tem que tirar esse corticoide. Eu falei: eu sei que a gente tem que tirar, mas enfim. Osteoporose, tá? Até que um belo dia ela faz uma fratura de colo de fêmur. E aí eu já estava tratando a osteoporose. Ela faz uma fratura. Fez fratura de pé, ficou com uma fratura de estresse, mas ela já estava com osteoporose, enfim. Foi para a cirurgia do fêmur, e aí é uma longa reabilitação. Nessa reabilitação, o que fazer, né? O que eu vou fazer com esse desmame, enfim. E aí, repercussões biopsicossociais todas, né? Um quadro depressivo importante, precisamos medicar, usar antidepressivo, parou de dormir, muito ansiosa, ela sempre amou o trabalho, já começou a ter repercussão no trabalho, até que um belo dia ela chega no meu consultório e fala: doutora Ana Paula, eu tenho uma coisa para te contar. Assim ela contou, né? Meu marido chegou em casa e falou: olha, não consigo mais, não dou mais conta de te ajudar na sua doença, estou indo embora, tchau. Então, assim, foi um divórcio.
Meu Deus. muito duro. Ela afundou um quadro depressivo grande, lógico que fez episódios né, mais importantes nesse período. A mãe que tem um transtorno psiquiátrico ficou completamente descompensada, então era aquela paciente que chegava a mãe chorando, ela internava, a mãe fazia confusão no hospital, os cardiologistas desesperados, porque a mãe falava, vocês têm que conseguir fazer alguma coisa, enfim, a mãe descompensou, ela descompensou, mudou a vida dela completamente pelas complicações da doença e do tratamento. Então isso é aquele caso que você vê assim, tá dando tudo errado, enfim. E uma polifarmácia horrorosa. Eu já estava com psiquiatra, endócrino, tratando com osteoporose e assim sucessivamente, né? Vamos lá. E aí, gente, bom, eu falei, aí todas as vezes que acontecia, eu estudava muito, pedia ajuda, discutia com todo mundo, e eu falei, gente, eu tenho que ter algo a mais, o que eu vou fazer por essa paciente? E a gente estava aí com uma pericardite recidivante, falhando a tudo, numa espôndilo, refratária a tudo e dependente de corticóide e com complicações do corticóide. Eu tenho que fazer alguma coisa para essa paciente. E aí, vamos de novo estudar, e aí, em contato com o pessoal da cardiologia da USP, o que tem de novo, o que pode acontecer. E aí, eu falei que eu comecei a estudar coisas de cardiologia, né? E na pericardite, eles descrevem muito isso, eles falam que é recidivante idiopática, mas de idiopática não tem nada, porque tem um rico mecanismo imunomediado. Isso aqui, por exemplo, é da pericardite não relacionada às nossas doenças. Então, é uma chuva de todas as nossas interleucinas. Eu comecei a estudar isso, pensar o que eu vou inibir, né? Eu tenho que conseguir alguma coisa. Porque os cardiologistas já tinham falado, não, agora é com a reumato. O cardiologista de São Paulo falou, não, agora é com a reumato. Tudo que a gente faz aqui, a gente já fez. Né? Alguns colegas reumato falavam, Ana Paula, isso não é espôndilo. Enfim, vamos que vamos. E aí, uma lista que eu estudando, as interleucinas todas envolvidas nesse quadro. E aí, gente, a gente comecei a ver os guidelines internacionais, porque os nossos daqui do Brasil, da cardiologia, não nos direcionam muito. Mas nos guidelines internacionais, eles já tinham, eles colocam, vejam só, no Brasil, eles fazem exatamente isso aqui na cardiologia. Isso aqui é guideline da cardiologia. O que eles fazem? Fase aguda, anti-inflamatória e colchicina. Tá? Depois, se persiste, corticóide, baixa dose, vai reduzindo aos poucos, depois de 3 meses. Terceira linha, eles já citam anti-IL-1, tá? Anaquirra, canakinumab, ou o tal do rilonacept. E depois, na quarta linha, que eles fazem o que a gente faz aqui antes, nos guidelines da cardiologia, e que a gente fez com ela, que é tudo isso mais asa, metrexato, micofenolato e imunoglobulina. Vejam que eu fiz todos. Eu fiz todos para ela, tá? E a última linha, e já tinha uma cardiologista querendo fazer isso, eles fazem uma pericardiectomia, eles tiram o pericárdio, tá? Mas ficam com muitas restrições, às vezes evolui com uma cardiopatia pior, porque ela não ficava com sequela no coração. E enfim, a gente com muito medo de fazer isso, né? Então, o que foi o próximo passo? Aqui também outro guideline. O primeiro anti-IL-1 usado no exterior, e isso não está na cardiologia daqui, é o anaquirra, tá? Só que nós não temos no Brasil. Então, vamos lá. Então, tem todas todo dia que toma a injeção, né? A anaquirra é diariamente. Diariamente. E aí, olha só, aqui eu achei muito legal isso aqui, que é eles estudando a fisiopatologia e as drogas, né? Que nenhuma delas eu tinha em mãos, mas eu comecei a sonhar com as drogas. O canakinumab, lá na fisiopatologia da pericardite, ele inibe a IL-1 beta, né? Já o anaquirra, a IL-1 é um inibidor de receptor, tá? Tanto o rilonacept quanto o anaquirra. Já o canakinumab, ele inibe a fração 1 beta. Tá? E eu comecei a falar, eu vou ter que conseguir uma dessas drogas para essa paciente. E aí, o que a gente optou? Eu pensei, não tem, dessas 3, eu falei, eu tenho que ir para essa linha, eu vou ter que ir para essa linha. Sozinha, né? Sem os cardiologistas, que falam, a gente não tem experiência, não é usado no Brasil, etc. Eu mandava os guidelines da cardiologia para o cardiologista, tipo isso, e ele falava, Ana, mas a gente não usa aqui, não tem como te ajudar, enfim. Desses 3, a gente tem o canakinumab, usado na reumatopediatria. Então, o meu racional e a minha escolha foi simplesmente por ser uma droga para outra indicação aprovada no Brasil. Então, esse foi meu racional. Coloquei isso tudo para ela e ela, via judicial, a gente batalhou pelo canakinumab. Uma luta porque custa em torno de 50 a 60 mil reais por mês.
No Brasil, a gente, e no mundo, é aprovado para doenças autoinflamatórias, AIJ e doença de Still. Aqui no Brasil, eu consegui contato com alguns colegas reumatopediatras que já tinham pacientes usando para AIJ. Então, minha discussão foi com eles, com o pessoal da pediatria, não sei se tem alguém da reumatopediatria aí. Enfim, depois de uma longa luta de muitos meses, ela conseguiu esse medicamento. E aí, uma expectativa imensa, a gente tentando tirar ela do quadro depressivo, pós-divórcio. Ah, vou conseguir a droga. Então, aquilo gerava, gente, uma expectativa imensa. Agora vai, né? É uma droga nova, enfim. E aí, falha terapêutica, tá? Ah, Com não. 3 meses, gente, eu tinha que compartilhar isso, vocês têm que me ajudar, que ainda continuo nessa luta. Ela falhou. Aí, desespero, né, da mãe, dela, etc. E nesse momento eu já estava assim, gente, eu vou fazer tudo que eu já estava rezando, né? Me ajuda, o que eu vou fazer para ajudar essa paciente? E aí eu falei, bom, nós já estamos na briga judicial. Ela fez quantos meses, Ana? Ela fez, a primeira crise ela fez com 3 meses. Eu já estava ficando feliz. Primeiro mês, segundo mês, reduzi um pouquinho. No terceiro, antes de eu reduzir muito o corticoide, não é falar assim, desmamou e recidivou. Não. Pouca redução, porque eu já comecei a ficar com muito medo de reduzir, reduzia muito lento. Pouca redução, terceiro mês ela fez. E quadros exuberantes, dor torácica. Aí já recebi mensagem, né? Tô indo para o hospital, dor torácica. Gente, no total foram 23 episódios de pericardite. Tá? Aí hospital, e o WhatsApp de madrugada, na hora que eu vi o nome dela de manhã, eu já, enfim. Ela falhou, e aí em algum momento, assim, estuda de novo, eu falei, bom, agora eu quero outro. Agora eu quero anaquirra. Só que o que acontece? Fomos aqui estudar de novo. E o rilonacept foi o último, que é o inibidor de receptor, que a gente nem tem aprovação na Reumato para nada, né? A anaquirra era o primeiro da cardiologia nos guidelines internacionais. Então, vários estudos falando pericardite, córtico dependente, recidivante, primeira opção, anaquirra. E eu intrigada, poxa, mas o outro inibe IL-1 beta, e o IL-1, isso vai dar diferença? Aí eu até volto aqui, gente, olha só, esse é o IL-1 beta, e o anaquirra, ele inibe o receptor de todas as frações de IL-1. Ok. E aí, o que aconteceu? Vamos para a justiça, né? E aí a advogada, doutora, não é aprovado na Anvisa. Nenhum juiz autoriza compra de medicamento não aprovado na Anvisa. Não é utilizado no Brasil para nenhuma indicação. O medicamento custa R$90 mil por mês. E aí, ela trocou de advogada, e uma advogada muito boa e muito assim, comprou. Eu sentei um dia com ela e falei, olha a situação dessa paciente. Ela já falhou a tudo, eu só tenho essa opção no mundo. Eu não tenho mais o que fazer, eu preciso conseguir esse remédio. Resumo, gente, a gente conseguiu o anaquirra, tá? R$90 mil por mês. E aí, só para a gente dar uma lembrar aqui que ele é um inibidor de L1, e com isso, a IL-1, lembrando que ela estimula várias outras citocinas, principalmente TNF, L6 e ativação de célula T e B, tá? Na reumato, a gente tem indicação fora do país já para R, AIJ, psoriásica e febre familiar do Mediterrâneo. E para pericardite idiopática de repetição, já é bem consolidado na Europa e nos Estados Unidos, tá? E aí, já tem outras perspectivas na reumato para pericardite lúpica, tá? E alguns outros, né? Pericardite refratária no lúpus. Então, eu falei, é isso mesmo. E aí, aqui a posologia, né? Que eu fiz só uma revisão aqui para vocês. Então, a dose para as nossas doenças, 100 miligramas, é uma injeção subcutânea todos os dias, tá? E aí, os efeitos colaterais mais comuns são os que a gente tem já muito parecido com os que a gente tem, reação no local da aplicação, infecção, aumento de risco de infecções graves, leucopenia, aumento da pressão são os mais frequentes, cefaleia, náusea e vômito, tá? E aí, o que aconteceu com essa paciente, gente? A gente conseguiu o anaquirra tem 1 ano e 3 meses, e essa paciente nunca mais teve nenhum episódio de pericardite. Nossa, que felicidade. A evolução dela... Ana Paula. Gente, eu ia pôr aqui, porque a última coisa dela foi, doutora, eu não consegui ter filhos, mas eu arrumei um cachorro. Chegou lá, cheio de fotos do cachorro. Ela está ótima, a gente já desmamou o corticoide. Ela perdeu peso, está com uma endócrina maravilhosa. Então, desde 2017, de 1 ano para cá, essa paciente começou a respirar.
A gente começou a reduzir todos os medicamentos da endócrina, porque tirando o corticoide, a glicose voltou. Perdeu peso, tá? Então, assim, depois de muitos anos, né, enfim, ela respirou. Mas aí veio, há 6 meses mais ou menos atrás, ela já estava 6 meses bem, uma suspensão judicial. O plano, em uma daquelas coisas, recorre, o plano conseguiu. Lembram que teve até uma época, uma medida aí, que o plano não tem mais que cobrir, coisas que não, enfim. Judicialmente, simplesmente suspenderam a medicação, tá? Ela tinha aplicação para mais algumas semanas, e ela desesperou, a família desesperou. Foi o dia que a advogada pediu: doutora, publica esse caso. A mãe publica, porque nós vamos para a imprensa. A mãe já está com contato na imprensa. Porque como que um caso desse, risco de vida, ela está bem e a justiça dá o remédio e tira. E aí foi quando até mandei para essa revista super simplesinha para publicar rápido para advogados usar no processo. A gente publicou esse caso e aí ela recorreu e ganhou. Então, voltou a ter o remédio, tá? Está muito bem, né? E agora eu estou com uma grande questão na mão. É uma medicação de R$90 mil por mês, está sempre na corda bamba. A cada mês que a clínica vai comprar é um estresse, porque a gente fica naquela, tá? O plano vai tirar, o plano não vai tirar. E o que fazer com essa droga? Então, meu dilema agora, em relação a tudo que a gente já passou, eu estou mais calma. Ela ficou algum período sem o anaquinha nesse processo de Aí eu ia falar, quanto tempo? Na suspensão, o que aconteceu? Eu pedi para ela, a gente vai tomar dias alternados. Tá, perfeito. Então, em remissão, né? Mais de um ano. Dias alternados. E com isso, ela conseguiu reverter e chegou à medicação. Tá? Só que agora, e aí eu fico buscando na literatura, não há essa resposta. Existem algumas publicações internacionais dizendo que após 1 ano de remissão, você pode escalonando dose, mas não há, enfim, respostas. E aí tem até alguns relatos de casos de pessoas que publicaram falar que com redução da dose manteve em remissão, outras com a redução voltaram a ter. Então eu estou nesse momento. Eu não sei como fazer. Foi monoterapia? Como? Terapia, né, que tu fez? Monoterapia. Tá. Ela tá só com isso, ela não tá sentindo nada da esponja. Ela tá na melhor fase dela, né, recuperando de tudo isso. E aí eu falei, agora eu só preciso tirar seu corticoide, vamos cuidar do todo. E estou nessa, 100 miligramas por dia, tem um acondicionamento diferente, ela comprou um freezer diferente para pôr em casa, para não perder a droga. Fica nessa coisa, a mãe com a imprensa toda acionada, já tem reportagens, porque se suspender de novo, a gente vai para a imprensa. E eu realmente não sei como fazer esse desmaio. A minha ideia é, com muito medo, mas agora já tem 1 ano de remissão, a gente passar a fazer dias, mas é totalmente no escuro, não existe nenhum guia de como fazer isso. Ana, não faz em dias alternados, você faz assim, você tira, a gente tem 7 dias, né? Se a gente conseguir deixar ela com 4 vezes por semana, a gente reduz quase pela metade o custo. Não é isso? Se você fizer assim, escolhe um dia da semana e não faz. Sim. Só um dia da semana. Você está entendendo? Por exemplo, tira a segunda-feira. Toda segunda-feira você não vai fazer. Aí depois você tira mais um outro dia, um pouquinho mais espaçado. Você está entendendo? Ótima ideia, porque assim, eu estou completamente perdida. Assim, aí não fica dia sim, dia não. Tu está entendendo? Para a gente ir com mais calma para tirar e com mais segurança. Aí, se você conseguir fazer isso, aí lá na frente você faz. 4 dias na semana, sei lá, segunda, quarta, sexta e domingo. Entendeu? Fixo. Mas tenta tirar um dia da semana. Excelente ideia. Não vai sentir eu queria nada. trazer. E eu não contei para vocês aqui o segundo tópico, nem tudo foram flores nesse 1 ano. Um dia, 11h30 da noite, eu recebi um telefone da mãe dela, desesperada, que ela deu entrada no hospital e estava com uma sepse. Foi a complicação que ela teve. E aí, chega no hospital, aquela história, ela mesma já fala, eu sou imunossuprimida, eu tomo essa droga, e todo mundo já desesperou. E assim, realmente ela fez um foco urinário, e ela começou a ficar um pouco hipotência, hidratação, e ficaram desesperados, graças a Deus, tratou precocemente, foi para UTI. Rapidamente ela saiu, 24 horas, desidrataram, começaram antibiótico, ela ficou muito bem. Mas fechou, né? Ela chegou realmente a fazer um quadro inicial de sepse.
caso único, mas ela não teve nenhuma infecção, nem leve, nem grave, foi essa em 1 ano, tá? Então, é realmente assim, ela teve ainda essa complicação. Oi. E tocilizumab, porque a gente viu ali que tu mostrou, tem implicação também, né? Tem Sim. na literatura Eu não descrição? encontrei nada na pericardite recidivante. Então, acabei, ela já tinha usado TNF, já tinha usado todos os Tu não imunossupressores, pensou acabei. em usar umas amostras de inibidor de JAK, não? Eu estava Pensei, pensando agorinha aquilo, eu ia buscar lá, porque gente, eu acho que JAK inibe Eu ia IL-1 pegar beta. baricitinib, Eu que acho chega que em muita JAK inibe amostra. IL-1 beta. pensei, pois é, mas o IL-1 beta, ela falhou, que é o canakinumab. Ah, esse aí é o receptor, Eu, né? O Hilários, esse é o né, receptor. Mas caríssimo. Kirla, eu pensei, chegou um momento, gente, um caso tão Ah, difícil, que eu falei, gente, eu vou estudar e eu vou inibir, cada hora eu vou inibir uma citocina, eu não posso deixar essa paciente sem nada, eu vou tentar. Só que aí, quando realmente eu estudava, e aí falava, gente, pericardite refratária, é isso no exterior, eu vou tentar isso primeiro. E como respondeu, aí eu falei, bom, é isso, agora eu tô assim, com aquela coisa, como fazer o outra desmame. coisa, o anti-L17 não faz o menor sentido, né? Pois é, não, pelo que a gente Teoricamente, Na o que ela mostrou, sintomatologia. não, né? pelo que eu vi, não, por isso que eu nem, sabe, porque não parece que Entendi. não. E aí, bom, tudo da pericardite, tudo aí L1, falei, bom, eu vou tentar, né? E aí tentei o canakinumab, fiquei toda animada aí com os colegas da pediatria. Ah, e um detalhe, eu estava assim, eu via algumas coisas de vai chegar no Brasil, porque eu passei a vigiar tudo. E aí, não sei se vocês foram no pós-Panlar, eu estava super feliz que essa droga vai chegar no Brasil, isso vai cair o custo, enfim, se eu precisar usar para sempre, eu vou conseguir. E aí um colega que eu ia depois fazer contato com ele, acabou passando essa semana, um colega que saiu esse assunto da reumatopediatria do pós-Panlar, e um dos colegas debatedores falou, olha, o Anaquirra não vai chegar no Brasil, pelo que nós estamos sabendo, por Mas não, questões, não tem mais sentido né, não chegar há anos e anos que está aí no porque mercado, mas chegou, não chega mais não. não chegou o custo exorbitante com outras coisas para as mesmas doenças. Então não vai Eu tenho uma chegar. pergunta também, viu, um raciocínio aqui. Vocês acham que imunoglobulina faria sentido? Assim, vocês tentaram, mas será que faz sentido se a gente for pensar a fisiopatologia que não tem anticorpo relacionado? Eu Não é meio não, estranho? eu não acho que faz. Pois Quando é, não faz sentido, na minha eu opinião, não não sei. Eu não prescreveria, não acho que faz, mas tem essas descrições nos Pois guidelines é. internacionais da cardiologia. E o pessoal da USP, não, a gente tem muita experiência, vários casos saem, esses casos refratários, enfim, fez, mas eu, na minha cabeça, não tem nenhuma É lógica. que nem anti-CD20 também eu não faria de jeito nenhum, porque não tem anticorpo na jogada. Eu acho que não faz sentido nenhum, nem terapia anticélula 20, nem imunoglobulina. Eu também acho, Kila, também acho. Bom, e aí é isso, gente. Quanto tempo eu vou manter? Redução de dose, adorei a sua ideia, doutora Ângela, como fazer. Eu já pensei em depois fazer manutenção contra droga, será que agora que ela está em remissão? Enfim, era essa discussão que eu queria que a Nossa, gente já muito está legal. fazendo. Ô, Ana, bota aquele artigo da pericardite no grupo para a gente ver o Ah, guideline, né? sim. Sim, vou mandar para vocês. E tem esse Ana, novo aí da EIJA. O que ele descreve aí da EIJA, esse ERUDA, só para a gente aproveitar a discussão? Eles estão encontrando agora, é tudo muito vago, mas assim, mais sintomas de desautonomia nesses pacientes, mas é uma coisa Aham, vaga aqui, né? Em alguns estudos viram neuropatia de fibras finas. Vejam que é tudo muito vago, né, gente? muito vago. Estudando um outro tipo de anticorpo, que não é nenhum que a gente usa, mas tudo ainda muito incipiente. E sempre o mesmo grupo que faz os relatos. Então, a gente segue muito. Porque, sabe por quê, Ana? A quantidade de prótese que existe no mundo, e assim, É a gente difícil vê que relacionar. Muito difícil. você está É que nem entendendo? vacina, como é que você vai atribuir a vacina, né? É complexo, a não ser que tenha uma causa temporal muito próxima que você associe, né? Mas assim, é complicado. Se você vacinar a população inteira, como é que você vai Imagina. conseguir comparar com o grupo controle para saber se tem? É complexo. Sim. E o que me desanima em relação a isso, né, que eu fiquei vários anos fazendo as aulas, o que acontece? O racional, assim, isso foi descrito em 2011, nós estamos em 2023, a gente não avançou nada. Então, assim, nada realmente até hoje conseguiu nos clarear nesse caminho. Então, meu ponto de vista, que eu acho que é o da grande maioria, ele pode ser um gatilho como qualquer outro. Gatilho.
Como é a Não, chikungunya, Então, né? Como é a gatilho, chikungunya, como são essas arboviroses, né? Como é um trauma cada... emocional, uma Mas, infecção, assim, eu acho um que é pós-operatório. que prótese de silicone pode sim estar relacionada, porque a gente vê, por mais que a prótese Sim, esteja íntegra, você sabe que tem microvazamentos que você encontra o silicone lá à distância, você pode encontrar na sim. articulação, e tem um Hã? tipo, porque eu andei estudando também, eu dei aula para o pessoal da mastologia, Ana Paula, aqui em Fortaleza, eu dei uma estudadinha uma época dessas. E assim, então, e tem um tipo específico de linfoma também, né? Que está Linfoma, sim. associado somente à prótese de silicone. Então, que ele estimula o sistema imunológico, eu não tenho dúvida disso, mas eu não Sim, creio que seja de uma forma tão exagerada como perfeito. o Schoenfield, né, o Yehuda, prega, né? Então, eu acho que O deve Kirla, ter. O Erruda dando aula, ele diz que o macrófago vai lá e pega as partículazinhas, come as partículas e sai levando, né? Pois é, mas Agora, uma assim, coisa. que tem a É, distância, tem. Que tem microvazamento, você vê a cápsula íntegra e o é a silicone murcho, né? sim, sim. E sabe o que foi interessante? Uma dessas, eu até fiquei, né, um desses congressos que eu fui da plástica, um outro mundo, né? E aí, depois da minha aula, teve uma das vezes que o tema ainda continuava, porque teve uma pessoa falando de linfoma, um oncologista, relação, foi uma mesa sobre isso. E aí eu sentei lá e fiquei. E aí a discussão deles, eu achei muito interessante, exatamente o que a Keila falou, que tem várias próteses que têm mais esse vazamento, esse microvazamento. E outras. Então, isso o estudo disso serviu para uma coisa, a qualidade das próteses. Aí viam pessoas falando, eles falando da qualidade, serviu para ter uma maior olhar nessa qualidade, e, inclusive surgiu umas discussões assim de tempo de troca de prótese, talvez diferente do que era pregado antes. Enfim, eles têm essa consciência de que sim, que esse material precisa ser aprimorado para diminuir esses vazamentos, porque tem tanta rotura de cápsula quanto cápsula íntegra com micropartículas. Então, achei interessante, porque na hora que iam falar da qualidade, falava, olha, eles sabem disso. Então, pois é, mas o material tal está sendo trocado por tal, a marca tal está trocando seu material. Então, houve uma mudança na indústria. Então, isso aí foi um lado bom dessa, enfim, de toda essa descrição, né? E Mas eu mesmo acho que, assim, Ana, a mesmo assim, quantidade de substâncias estranhas que esse povo bota aí para preencher, para não sei o que sim, lá, não sei o que lá, era para esse povo estar tudo morrendo aí, né? eu acho que é um negócio raríssimo. Pode ser um gatilho muito raro. É, O Brasil é o campeão de prótese de mama. Eu descobri isso lá também. Do mundo, do mundo. Então, assim, era para a gente estar vendo toda hora, né? Mas, enfim. nossa, mas foi muito bom, viu? Prendemos ela. Parabéns, viu? Foi ótimo. Foi ótimo, Ana. Foi Fiquei muito sabendo, bom mesmo. Foi muito fiquei bom. Bem, sabendo, Adilito, você fez algum acompanhamento de imagem para saber se tinha melhorado, já que a clínica não era soberana, só por curiosidade mesmo, se tinha regredido. fiz, regrediu A tudo, zerou, Sacrilege regrediu. zerou, mas eu acho que zerou, sinceramente, gente. Eu acho que ela zerou lá naquele início com anti-inflamatório, Metrex, sabe? Zerou rápido os sintomas. Depois eu fiz a imagem e não tinha mais. Tem outra consideração que você perguntou, eu fiquei pensando aqui, já que a paciente está bem clinicamente e tem aqueles estudos, a opinião até do Dr. Percival, uma possibilidade, considerando o custo econômico menor, de deixar a manutenção aí por uns 3 anos, se der certo, no azatioprina para ela. Você chegou a pensar? Pensei, até coloquei aqui nesse coisa, ó, tratamento, aqui, ó, o último, tratamento de manutenção contra droga. Eu pensei na asa. Eu falei, gente, ela está em remissão, é a primeira droga usada para pericardite, tem todo um racional. Vai Pensei, ajudar a tirar o corticoide de repente, né? Sei lá. eu É, pensei, Eu vai pensei acho que ajudar. nisso. vale a pena associar para É, facilitar o desmame o do nome, né? lá na química. Já associar, né? Associar agora, antes de tentar fazer Agora, isso. sei lá, eu pensei nisso por ser mais acessível, né? E já ter os estudos mostrando que tem algumas evidências e ela está em remissão. Ótimo, ótima, gente, ótima ideia, assim. Porque são aqueles casos que a gente fica Difícil, né? desesperado, desesperado. Eu já tô rezando já para essa paciente, porque eu não sei como ajudar. E foi uma repercussão pessoal muito forte também, sabe? Sabe quando a doença vem e muda tudo, né? Uma pessoa jovem, mulher, e aí teve todo esse impacto, enfim. Coitada, né? Mas vamos. Mas você está Parabéns consertando ela. pela sua luta, você não desistiu, né? Parabéns. Realmente É, espetacular o seu trabalho aí.
Obrigada, Sem gente. cálculo. Muito obrigada. Parabéns mesmo, hein, Ana? Foi muito bom. Parabéns Obrigada. por tudo. Sempre Põe lá os artigos para a gente no grupo, né? Acho que vale a Ponho. pena. Ponho sim. Parabéns. Eu não vi o chat. Alguém mais, gente? Alguém quer uma... Ai, não, só boa noite. Então tá, pessoal, olha, foi um prazer. Parabéns, Ana. Agora eu tenho com quem Parabéns, Ana. compartilhar. Se acontecer alguma coisa, eu vou mandar lá no grupo. Me ajudem. Eu já Tá teria bom. Parabéns por não desistido, viu? desistir da Vai dar paciente, certo, viu? vai dar certo, vai dar certo. Obrigada aí, gente, por tudo. Obrigada. Maria, quer falar alguma coisa? Acho que Maria não tá. Então tá, Maria. pessoal, vou mandar Não, estou aqui sim. Obrigada, doutora Ana Paula. Boa noite a nada. todos. Boa E noite. até o próximo mês, não é isso? Até a próxima. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Obrigada.